E agora sim, para entender os próximos passos, como que essa decisão pode afetar o Brasil, a gente conversa agora com o Cláudio Filkenstein, chefe de comércio exterior da PUC São Paulo. Professor, me parece um pouco irreal, né, Donald Trump devolver esse valor de 175 bilhões de dólares. O senhor acredita que isso é possível? Que o Trump, não, vou devolver, vou obedecer aqui à Suprema Corte. Bom dia para o senhor. Bom dia, professor. Bom dia, Estela, bom dia, Maiara, bom dia aos nossos ouvintes. Realmente, possível é. Se eu tiver que responder a pergunta se é possível que seja feita uma devolução, sim, é possível, mas obviamente isso vai demandar um longo embate judicial. Algumas empresas já estão pensando nisso, alguns estados representando seus tutelados, a sua população já estão revendo estruturas e negócios, vai trazer, como a própria Suprema Corte mencionou ainda aqui en passant, essa devolução vai causar uma enorme bagunça. O professor, isso já aconteceu antes? Eu fico imaginando aqui essa logística, né? Porque não é um montante de dinheiro que você devolve para um país. São realmente as empresas que exportaram determinados produtos em alguns momentos, então cada uma sofreu a incidência de uma alíquota diferente e tal. Como é que vai ser feita essa logística no caso de uma devolução real? A palavra correta é essa, é uma bagunça. A sua pergunta já aconteceu? Sim, já aconteceu, mas nunca numa esfera dessa magnitude, nunca envolvendo um volume tamanho de pessoas físicas e jurídicas. É impensável que isso aconteça ou que isso aconteça pelo menos no curto prazo. Bom, professor, o Brasil, claro, teve entre os países atingidos na época, né, por tarifas gigantes de até 50% de produtos exportados para os Estados Unidos. Aí entraram itens como máquinas, equipamentos, café solúvel, que, claro, não são setores que movimentam a pauta de exportação brasileira, mas eles acabam agregando valor, né, e mostram um pouquinho da nossa diversificação industrial. Como que fica agora com essa tarifa de 10%? O governo Lula ontem disse que ainda era cedo para comemorar, mas ele falava da decisão da Suprema Corte. Aí logo em seguida, Trump foi lá e marcou uma coletiva em cima da hora, que é uma coisa que não acontece. E raramente se faz isso. Ele foi, desceu a lenha nos ministros da Suprema Corte, chamou eles de um monte de nome e tudo mais. Como que fica agora a situação para nós? Atualmente, do jeito que a coisa está agora, porque a gente sabe que tudo muda de uma hora para outra, né? Hoje o importador e o exportador não encontram mais essas tarifas que algumas ainda mantinham-se na alíquota de 50%. Esses 10% ele vai de imediato impactar toda a pauta de comércio brasileiro, mas aí já se torna algo levemente administrável, não que não seja extremamente detrimental. O exportador brasileiro, ele é de novo pego na surpresa da dúvida. Nós dizemos isso corriqueiramente, a dúvida pode ser tão ruim quanto a certeza. Hoje existe uma certeza conjugada com uma dúvida. A gente não sabe o que vai acontecer na próxima semana, porque do mesmo modo que foram criadas novas tarifas globais de 10%, outras podem acontecer. É difícil a gente imaginar o empresário hoje negociando qualquer pauta de comércio exterior. Ele sabe que hoje tem 10%, ele pode firmar um contrato e amanhã esses 10% se tornar 25% ou mesmo 50%, o que pode inviabilizar o negócio. Ele pode simplesmente se ver numa situação, quando o contrato dele não contempla esse tipo de operação, prejuízo. A gente fala muito depende de onde você encontrar, de 150 a 170 bilhões de dólares em tarifas a serem devolvidas, mas a gente não pode esquecer que existem um número infinito de empresas que se viram lesadas de forma a macular de todos os seus contratos.
Não existe alguém hoje que opera com uma margem de lucro de 30%, 40%, 50%, que é algo que poderia incidir sobre uma parcela dos negócios. Você vê como é que é difícil, né? Se na nossa vida pessoal, sei lá, uma pequena decisão afeta alguma coisa, a tua previsibilidade, eu vou ter feriado na semana que vem, então eu vou comprar minha passagem aérea, vou me organizar. Você imagina para um empresário que exporta milhões, para os Estados Unidos, bilhões às vezes, de não saber o que vai acontecer, né? Na hora de fechar um contrato ali. E a insegurança, quando a gente fala em termos de economia, enfim, de países, realmente é bem complicado, é algo bem perigoso. E eu quero muito agradecer ao chefe de comércio exterior da PUC São Paulo, professor Cláudio Finkenstein, pela entrevista e pelos ótimos esclarecimentos aqui com os nossos ouvintes. Obrigada, viu, professor? Obrigada, professor. Que é isso, foi um prazer estar com vocês e seus ouvintes. Prazer.